Olá, pessoal, boa noite. Estão me escutando? Boa noite. Boa noite. E aí, tiveram alguma dúvida referente aos módulos, às aulas anteriores? Patrícia, Lucas, Isis. Tá tudo certo. Show. Conseguiram enviar o relatório? Ai, meu Deus. Aí eu fui começar a fazer a live no Instagram, fiz no meu perfil pessoal. E aí, João, boa noite. Tá no Instagram. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai estar na última aula teórica, referente à citopatologia. E lembrando, né, que quarta-feira é o último dia para estar enviando o relatório. Eu não vou aceitar nenhum relatório após o término da aula que vem. O relatório ele deve conter a matéria, né? Deve conter a matéria que a gente abordou dentro dos módulos, tá bom? 40 linhas, manuscrito, no mínimo. E aí vocês podem escolher se é a primeira aula, se é a segunda, se é meio a meio, enfim. Vocês que vão definir quais são o tema que vocês vão abordar.
fechar a janela aqui, tem barulho de obra. Então, vamos lá. Hoje na aula, né? Hoje nós vamos abordar algumas alterações celulares que podem conter dentro de um exame de um preventivo. E aí são situações que não é o foco da citologia, mas por quê? Eu já falei em aulas anteriores que o foco da citologia é encontrar células precursoras do câncer e também células cancerígenas. Mas, nesse material biológico, são encontradas outras patologias também. Então, elas são relatadas no laudo, entendeu? E podem iniciar um tratamento, também pode ser monitorado, mas não é o foco do preventivo, entendeu? Então, aqui tem algumas, nesse slide, né, a gente já coloquei algumas das alterações que podem conter. Aqui, por exemplo, uma anofilia, uma metacromasia, né, que são células que têm essa dupla cor, né? Geralmente, dependendo de uma afinidade tintorial, ela está um pouco próxima, ela está na faixa de divisão, né? Da parte superficial, né? Da porção mais distante para uma porção um pouco mais interna das células. Aí nessa imagem nós vemos uma vacuolização citoplasmática, né? Pode ser por problemas na seleção e captação de água, pode estar presente, né? Então ela fica com essas bolinhas aqui dentro da célula, esses vacúolos que a gente chama. Halo perinuclear, que são esses halos aqui, ó, do núcleo. Observa aqui com o mouse que eu estou mexendo, ó. Aqui tem um núcleo e atrás do núcleo tem essa bolinha aqui, ó, que protege o núcleo, digamos assim. Então, isso pode ser muito característico de uma infecção por tricomonas. Tricomonas é uma doença sexualmente transmissível, né? O tricomonas mesmo, ele pode aparecer no preventivo, né? Ele pode ser mais difícil de ser encontrado, um pouquinho mais difícil. Então, se o citotécnico, estiver vendo esse halo perinuclear, ele já pode suspeitar da presença de um tricomonas, entendeu? Mas não está relacionado apenas a isso. Aqui nós temos os halos perinucleares, né? Mais uma imagem, um pouquinho mais distante, né? Mais aproximada, mas também tem essa questão. Aqui uma pseudo-eosinofilia aqui dessas células, ó. Elas ficam meio que misturadas do verde para o azulado, para o laranja. Então, também são alterações que podem aparecer. Acúmulo de glicogênio, né? Isso eu já cheguei a abordar em algumas aulas anteriores, né? Que são as células naviculares. Essa aqui, por exemplo, ó. Quando a célula ela fica cheia de glicogênio, ela acaba criando essa forma específica, né? Um pouquinho mais achatada. As células, de um modo geral, elas são mais redondas, né? São mais circulares. Já essas células naviculares, elas ficam um pouco mais achatadas, devido à presença de glicogênio. Então, nessa imagem nós podemos ver a citólise, né? Que ela também está associada à presença do glicogênio.
né? São células naviculares. E aí, essas células, por elas terem muito glicogênio, elas acabam atraindo esses bacilos, né? Eles têm essa atração, né? É uma fonte de energia para eles. Então, é muito comum que aconteça esse aumento da presença desses bacilos de Dudernheim. E ele é muito comum em mulheres grávidas, né? Primeiro, as mulheres grávidas tendem a ter mais células intermediárias com acúmulo de glicogênio, então é comum também, né, ter esse aumento dessa flora de lactobacilos. Deixa eu passar aqui. Então, aqui mais algumas alterações. Aqui a Cariorex, por exemplo. Olha essa aqui, ó, essa alteração. É esse aqui, ó. Olha esse núcleo, como é que ele está. É um núcleo grande, né, denso, mas ele está todo fragmentado. Então, isso pode também... São alterações que devem ser relatadas, né, no nosso laudo. Aqui mais uma imagem, ó. Então, observe como é que o núcleo né, o normal do núcleo é aquela bolinha pretinha, né, bem característica. Aí aqui, como nós estamos vendo, é a Cariorex, que se chama, né? São núcleos que estão perdendo a sua integridade, né? Por algum motivo, um motivo inespecífico, né? Aí o médico deve fazer alguma investigação, né? Não há uma especificidade para isso. Estão ouvindo aí? Tranquilo? Sim. Show. Tá comendo o que, Juliana? Tô comendo um biscoitinho. Ah, tá. Tá ótimo. Então aqui, gente, a gente tem agora aqui a cariólise, que é o desaparecimento total do núcleo. Aqui só fica uma sombra bem mínima, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aí na imagem, mas aqui tem uma célula, né, o citoplasma, só que o núcleo dela sumiu, né? Ele se desintegrou totalmente. Então isso também pode acontecer. Binucleação, então pode haver mais de um núcleo na célula. Pode não ser muito frequente, né? Ele é mais comum para os estiócitos. Eu cheguei a comentar para vocês, né, nas aulas anteriores, o estiócito multinucleado. Mas também pode acontecer mais multinucleações com células superficiais. Então, aí, ó, pérola córnea. Aí são também multinucleações. Então, olha que cachoeira bonita, né? Por que tem essa cachoeira aí? Porque nós vamos falar de corrimentos na mulher. Olha que beleza. Então, alguns dos corrimentos, né, que podem causar alguma desconforto na mulher, né, pode ser a candidíase, perdão, Gardnerella vaginalis, tricomoníase, Neisseria gonorreia e clamídia. São algumas das doenças que podem causar algum corrimento. Então aqui, né, pode causar algum corrimento. Agentes bacterianos, né, e aí podem ter vários
né, desde a infecção bacteriana, né, isso aí vocês podem ver muito mais em microbiologia, né? Mas no Papa Nicolau é possível sim ver essas bactérias, né, identificá-las como bacilos, cocos. Não é o foco do Papa Nicolau identificar se é um coco gram-positivo, se é um coco gram-negativo, se é um bacilo. No Papa Nicolau, a gente consegue visualizar a forma da bactéria. Então, isso pode e deve ser relatado. Em alguns casos, é comum também, quando o médico faz a coleta do preventivo, ele também faz uma coleta para fazer o GRAM. E aí sim, no GRAM a gente consegue identificar se é um coco positivo, se é um bacilo gram negativo, entendeu? Entendeu? E por aí vai. Pode pedir também a cultura desse material biológico, mas no Papa Nicolau, no compostológico, a bactéria pode aparecer. Observa aqui nessa imagem, né? O bacilo ele acaba não sendo muito bem destacado, mas é uma lâmina, é uma imagem real, entendeu? E aqui no meio desse muco, no meio esses pontinhos mais escuros, são bactérias. E aqui um pouquinho mais visível, né? A gente consegue ver algumas células aqui que a gente já consegue identificar. Alguém sabe me dizer que células são essas? Hã? Que células são essas aqui? Rosilene, Elisa, Rodrigo, estão ouvindo? Patrícia, Não é leucócito, não? isso aí, leucócito. Observa o leucócito. Aqui já é uma célula um pouquinho mais delicada. Mas então, se tem leucócito, tem bactéria, então está num processo infeccioso. Entendeu? Então, ó, aqui na imagenzinha, né, o colo do útero, né, despejando aqui um corrimento, né, bem purulento, né, que está relacionado a alguma infecção. Então, aqui falando desse slide, né, da Neisseria gonorreia, né, ela é adquirida via contato sexual, né, e aí a gente consegue ver no GRAM, nessa imagem, né, no GRAM, esses diplococos gram-negativos. Então, a gente consegue ver no GRAM que a gente consegue diferenciá-lo de positivo ou negativo. Mas no Papa Nicolau já fica mais difícil, né? Porque ele não vai diferenciar pela cor. Vermelho é negativo e azul é positivo. Vocês tiverem isso com microbiologia. Viram isso em microbiologia. Comigo até, né? Então, é assim que é visto no Papa Nicolau, né? Bem purulento, geralmente ela tem essa característica de ser bem purulenta. Purulenta eu me refiro a leucócitos, né? São muitos leucócitos, ó, aqui nessa imagem. E aí a bactéria mesmo, ela tende a ficar dentro do citoplasma, né? Que está aí tá numa guerra interna ali, né? Para tentar combater essa doença. Então a Gardnerella é um bacilo, um pequeno bacilo ou um cocobacilo.
E aí no Papa Nicolau ele fica em azul. Então, ele fica dentro da célula muitas vezes e adquire essa tonalidade aqui, ó, um pouco mais escura, um azulado mais escuro. Então, fica bem característico. Ó, nessa imagem. Fica bem mais carregado, tá vendo? Bem mais carregado a imagem, né? Então, essas células aqui, ela é chamada de clue cells, que é o quê? São as células que estão carregadas por Gardnerella. Por isso que deixa essa concentração dela, essa aparência mais densa. Entendeu? Ó, mais uma imagem. Isso tudo aqui, ó, é tudo Gardnerella. Entendeu? Bem purulento, ó, muitos leucócitos, muitos histiócitos. Ó, tudo infecção. Então, na verdade, a Gardnerella, ela é uma vaginose bacteriana, né? Porque ela não tem muitos sinais ou sintomas dessa doença. Apenas a questão do corrimento mesmo, mas não leva, geralmente não tem outros sinais ou sintomas dessa doença. Tudo bem aí? Estão pegando? Então, se essa Gardnerella não é tratada, ela vai estar saindo, né, um corrimento na mulher e após relações sexuais, esse corrimento ele tende a se acentuar, né? E aí juntando com material de esperma, né, e urina também, enfim, tende a provocar um odor muito fétido no canal vaginal, entendeu? Então, isso acaba acentuando um pouco o odor na mulher. Aqui mais uma imagem. Ah, tá. Aqui nós já podemos observar o mobiluncus, né? Tem grã variável, né? E eles ficam nessa forma de firula, de vírgula, esses filamentozinhos aqui. A imagem não está ajudando muito não, né? Por ser uma imagem real. Mas aí ele tem esse filamento aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo observar bem aí no mouse. Aí tem essa cor um pouco mais neutra, né? E ele é muito associado para infecções de pós-esterectomia, né? Retirada do colo do útero ou do útero, entendeu? Então aqui, ó, ele também vai para dentro da célula, fica com esse aspecto. Diferente um pouquinho, mais diferente, comparando um pouco com a Gardnerella, né, ela atua um pouquinho mais dessa forma, tem esse formato de vírgula, né, um pouquinho mais comprido. Gardnerella ela é menorzinha. Então aqui alguns medicamentos, né, para o tratamento dessas patologias. Aqui nós temos os bacilos difteroides, são bacilos gram-positivos, um pouquinho menor que o borderline, mas eles têm essa forma de halteres, né? Halteres de academia, né? Ele tem são um pouquinho mais maiores aqui nas suas extremidades. Esses aqui são os difteroides.
Então, aqui nós temos também a clamídia, né? São bactérias gram-negativas e elas apresentam tanto o DNA quanto o RNA na sua composição do núcleo. Então, aqui tem o ciclo de desenvolvimento da clamídia, né? Aqui, ó. E aqui algumas inclusões citoplasmáticas. Olha só quantos núcleos nós temos aqui nessa imagem, né? Então, são algumas alterações que nós temos também. Lembrando que nós estamos no objetivo de 40 aqui, ó. Então, fica uma imagem bem mais aproximada. Então, nas mulheres, né? Essa tricomonas, ela pode, perdão, a clamídia, ela pode provocar uretrite, cervitite, doenças inflamatórias, né? Então, tá aqui, ó, clamídia. Essa aqui, ó. Ela fica dentro da célula também. Então, aqui, ó, no homem, ó. Também pode pegar o homem, né? Por ser uma doença sexualmente transmissível, né? E aí também pode causar alguns sintomas no homem. Ó. Clamídia. Estão vendo aí, gente? Estão entendendo? Gabriel, Oi, sim? boa noite. Boa noite. Quando você tinha feito uma pergunta em relação ao exame, qual seria a objetiva, né, Uhum. do microscópio? Aí eu chutei entre 40, só que aí você afirmou que era na objetiva de 10. Se Aham. caso você futuramente fazer esse questionamento em relação à objetiva, qual que seria a ideal? A de 10 ou a de 40 mesmo? É de 10. A de 10, né? Uhum. A de 10 é a objetiva que o técnico, o citotécnico ou o patologista fazem a leitura da lâmina. Certo. Então, se tem alguma... Então, ele está lá no microscópio, né? Está olhando o material, né? Está na de 10. Então, ele viu numa imagem, ele está suspeitando ali de uma alteração, né? Uma possível alteração. Certo. Então, ele vai para a de 40 para aproximar essa região, entendeu? E aí ele visualiza um pouco melhor. Aí ele vai ter um pouco mais de nitidez. Então ele faz análise na de 40, entendeu? Aí ele não fica mais correndo na lâmina. Ele vai analisar aquele ponto só. Então ele faz uma análise, viu, entendeu o que é, tá alterado? Tá. Então ele já vai sinalizar uma alteração nesse paciente. Ah, não tá, tá normal. Era um borrado, era um corante. Então ele volta para a de 10 depois que ele fez a sua análise e continua a leitura. Tá ok? Tá certo? É isso aí. Então na de 40 ele só usa para aproximar e tirar alguma dúvida que ele venha a ter, né? Profissionais mais experientes, eles, né, podem nem utilizar, né, para confirmação. Ele já tem a experiência, então já viu, já sabe o que é, já sabe de leituras anteriores, então acaba nem lendo na de 40 também não. De uma forma mais grotesca, no caso seria então a objetiva de 10, ela dá o ponto, num ponto específico, e a de objetiva de 40, ela dá um ponto mais detalhado em relação àquela parte. Assim, a de 10 ela tem uma amplitude maior do campo de visão, Sim. entendeu? Então,
esse objetivo de 10, o citotécnico, o profissional, ele consegue visualizar ele consegue fazer a leitura adequada, entendeu? Na objetivo de 10. E aí, se tiver alguma alteração específica, né, que ele se vê necessário aproximar mais, então ele vai para de 40. Entendi. Para ter um pouquinho mais para confirmar e ter uma segurança também na sua leitura. Então aqui, ó a clamídia, como é que ela fica dentro da célula, né? Ó, provocando isso. Fica uma estrutura bem esquisita, né? Ó, observa que ela tá sempre, essas alterações, elas vêm acompanhadas de leucócitos, ó. Leucócito, estiócito, leucócito. Então, sempre elas vêm acompanhadas dos leucócitos, né? A primeira linha de defesa do nosso corpo. Então, nós temos aqui agora a actinomyces, são micro-organismos imóveis, filamentados, né? Então, ela tem essa estrutura um pouco mais densa também. Ela fica mais um grumo, né, digamos assim, em alguns filamentos aqui, entendeu? E sempre aqui com leucócitos, ó. Sempre linha de defesa. E aí a actinomyces, ela é muito característica em pacientes que fazem uso do DIU, né, as mulheres que têm o DIU. DIU é aquele anticoncepcional que é colocado o DIU, né, propriamente na região genital da mulher para evitar a gravidez. E aí é comum essas pacientes, né, desenvolverem essa bactéria. Então, aí o DIU, ó, existem vários modelos, né? Esse formato, esse aqui, todos são DIUs, mas assim, independente do tipo, né, ele sempre vai favorecer a proliferação desse micro-organismo. Então, aqui, onde é que ele fica localizado, né? Fica aqui dentro. Então, olha só como é que ele fica caracterizado. Fica essa questão, parte densa aqui, né? E sempre com alguns filamentos ao redor. E sempre também, né? É comum, né, que tenha os leucócitos tentando defender o corpo, né? Liberando os seus grânulos. E aí fica tipo uma teia de aranha, né? Essa estrutura aqui meio bizarra, né? Mas aí é actinomyces. Então aqui nós temos os tricomonas. Agora falando deles, é um protozoário, né? Não é mais bactéria que a gente está falando, são de alguns parasitas, né? Ele tem um formato de pera no Papa Nicolau. O tricomonas, ele também pode ser visto em outro exame. Quem sabe me dizer? Qual exame que o tricomonas pode aparecer? Na urina? E qual que é o exame da urina? O EAS, pô. Isso aí. Quem tá falando? Eu não tô... Jéssica. Jéssica. Tá. Hoje eu vi uma. Ah, viu? Legal. Uhum. Tava vivinho, né? Tava. É.
A tricomonas, no Papa Nicolau, né, como passa álcool, faz as colorações, a gente não consegue ver ela viva, né? Mas no EAS, no exame tipo, na urina tipo 1, é comum, né, pode acontecer de a gente conseguir visualizar o tricomonas na urina, né, que aí ela não vai estar corada, né, vai estar sem corantes, só que ela tem alguns uns cílios nela, e aí a gente consegue ver ela nadando dentro da urina, né? Então é bonito de ver. Bonito porque não está na gente, né? Porque aquilo dói com força. Nunca tive, né? É o que eu já escutei. Mas aí, então, ela tem uma cor meio cinza, meio esverdeada no Papa Nicolau, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagenzinha dela aqui. Aí, ó. Aqui, tricomonas. Ela tem mais uma aparência de pera. Aqui a imagem não está muito bem para mostrar. Ó, as leucorreias que elas causam, ó, bem purulenta, esverdeada, fétida, né? Só lembrar da cachoeira, né? Que gera um corrimento na mulher bem desagradável. Aqui, ó. Então aqui são tricomonas, tá vendo? Né, tem esse formato de pera. Aqui, ó. Tricomonas. Parecem uns borradinhos, né? Não são muito bem visíveis assim nessas imagens. Aí um tricomonas. Tudo tricomonas. Leptotrix. Essa aí é uma bactéria gram-negativa. São esses filamentos bem alongados, né? Podem conter também no exame do preventivo, né? E são esses filamentos mais longos. Então aqui, ó, tricomonas nessa imagem e os leptotrix e algumas células superficiais. Cândida, né? São fungos que podem aparecer, ó, as hifas que formam. Isso aqui são todas imagens reais que a gente vê no microscópio. Aqui algumas cândidas também, umas hifas aqui. Aqui a cândida, os blastosporos, né? Aqueles sapatinhos de princesa que eles chamam. Aqui, ó, as cândidas. Cândida. Que são os blastosporos, né? São como se fosse a semente deles, do fungo. E aí aqui já é a hifa propriamente, né? Crescida, gemificada, ramificada. E aí tudo isso é relatado no laudo. Pode também correlacionar com o corrimento na mulher. Gente, vocês estão muito quietos, estão dormindo aí? Vamos não. Então não, né? 50 pessoas na live aí, bombando. Aqui umas imagens de cândida. Olha como é que fica bem grosseiro, né? Tem bactérias aqui também nesse meio.
E aí um vírus, né? Podem ter também alguns vírus. Então, herpes genital, citomegalovírus. E olha quem está aí também, né? O HPV, papilomavírus humano. Ele que é o